Olá, amigos. Para mim é um prazer muito grande poder compartilhar com vocês um pouco do nosso conhecimento. Uma satisfação enorme estar aqui no evento da Rainbow e, com isso, falar um pouquinho sobre manejo de plantas daninhas inteligentes na cultura de grãos. Para mim é uma satisfação enorme ter pessoas de vários países assistindo. Espero que você aproveite o evento, aproveite as informações e consiga produzir mais por menos a partir das nossas informações. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, para que a gente possa então conversar de forma mais tranquila. Então esse é o tema da nossa apresentação. Manejo inteligente de plantas daninhas, MIPD, no sistema de produção de grãos do Paraguai. Então, para mim, é uma satisfação enorme. Caso vocês queiram o nosso contato, é só você apontar o seu celular aí para esse QR Code, que vocês têm o nosso contato. Terei satisfação em responder dúvidas, questionamentos e discutir sobre o assunto futuramente no nosso WhatsApp ou mesmo em nosso e-mail. Eu sou engenheiro agrônomo, sou formado pela Exalc USP de Piracicaba, tenho um PhD em plantas daninhas ou malezas pela Colorado State University, fiz pós-doutorado, fui professor associado da universidade durante 30 anos e tive a grata satisfação de ser membro honorário da Sociedade Americana das Ciências das Plantas Daninhas, além de servir como presidente da Sociedade Brasileira de Plantas Daninhas. E atualmente tenho uma empresa de consultoria e pesquisa chamada PJC Consultoria na área de biologia e manejo de plantas daninhas. E o que a gente pretende passar para vocês são esses tópicos aqui. Primeiro, nós vamos falar um pouquinho sobre a dessecação, ela deve ser bem feita, para que depois a gente possa entrar com a cultura diversificando o sistema, utilizando inclusive herbicidas residuais. Dentro da cultura, principalmente da soja, associar pós-emergentes com o glifosato, a importância da pré-colheita através da dessecação e culturas de cobertura no manejo outonal. Então, a nossa visão para a cultura de grãos na América do Sul, Central, ou seja, na América Latina, é manejo eficaz, seletivo, economicamente viável, mitigando o banco de sementes, ou seja, procurando reduzir a presença da semente da planta daninha resistente. E resistência é hoje o principal desafio no manejo de grãos. A resistência, ela ocorre nos sistemas de produção porque é um jogo de números. No meio de tanta infestação, de tanta abundância de plantas, nós sempre temos diversidade genética. E a pressão de seleção que a gente impõe, principalmente com o glifosato, acaba selecionando indivíduos de baixa frequência e tornando esses indivíduos abundantes. É assim que a resistência de plantas daninhas surge, é assim que na sua propriedade provavelmente você tem buva, amargoso, pé de galinha e outras ervas resistentes. Mas não é um problema exclusivo nosso, aqui do Paraguai, do Brasil ou dos países produtores de grãos. É um problema mundial. Aqui nós temos que 15% da produção de grãos no mundo é perdida por causa dos problemas de resistência. E no Brasil, por exemplo, nós temos 50 casos, no Paraguai nós vamos citar daqui a pouquinho os casos, e o país campeão de problemas de resistência é com certeza os Estados Unidos, com 165 casos. Para nós, os nossos maiores problemas são azevém, buva, amargoso, o caruru e o capim-pé de galinha. Só para vocês terem uma ideia, no Brasil, dos nossos quase 50 milhões de hectares de soja, 20 milhões são de plantas daninhas resistentes a herbicidas
de alguma maneira, numa dessas inimigas que nós temos. E hoje é, com certeza, a grande preocupação, o grande desafio do produtor de soja aqui, e tenho certeza que vocês também. Então, o nosso Agarac aqui no Brasil, que é uma entidade que congrega todas as principais empresas de herbicida, né, listou aqui as práticas que nós temos que fazer, ou as práticas que são recomendadas para que a gente evite os problemas de resistência. Primeiro, conhecer as plantas daninhas e os herbicidas. Segundo, uma coisa muito importante, fazer rotação de culturas. Começar a sua cultura no limpo. Evitar que plantas da dessecação entrem para dentro da sua cultura. Usar herbicidas pré-emergentes, isso é um ponto fundamental. Sempre que possível, utilize diferentes mecanismos de ação e utilize o herbicida na dose recomendada, além de eliminar escapes para evitar a produção de sementes de plantas daninhas e utilizar o máximo possível a cultura. Eu costumo dizer que a cultura bem implantada é o melhor herbicida. Plantando na hora correta, realizando o manejo no pousio, isso é fundamental, principalmente para a buva. Revisando seus maquinários e, principalmente, evitando a dispersão da planta daninha de uma área para outra, usando sementes certificadas, tecnologias de aplicação adequada e usar as ferramentas possíveis para você proteger o glifosato, proteger as poucas ferramentas que nós temos. De todas essas recomendações, eu selecionei para vocês, na nossa apresentação hoje, 5 táticas importantes. Rotacionar a cultura, diversificar o mecanismo de ação, aumentar a competitividade, utilizar herbicidas residuais e principalmente sequencial, e uma coisa muito importante, mitigar o banco de sementes, procurar reduzir na sua propriedade o banco de sementes de plantas daninhas resistentes, senão o seu problema será cada vez maior. Então vamos falar, eu falei de alguns conceitos, vamos comentar algumas recomendações específicas. Vamos começar com a cultura do trigo, né? Muitos produtores hoje, principalmente aí no Paraguai, têm feito a rotação no período invernal com trigo. E nós precisamos controlar essas principais plantas daninhas que são problemáticas na cultura do trigo, como a soja guaxa, o amendoim bravo, a trapoeraba, o picão preto, a poaia branca, o caruru, a buva, né? E para isso, nós precisamos fazer uma boa dessecação aliado a um bom herbicida residual de solo. Então, a minha sugestão para vocês, meus amigos, é a mistura de flumioxazin mais picloram. Com isso, você consegue uma semeadura no limpo. É muito importante que aonde você vai semear o trigo, você não tenha essas plantas daninhas como a buva remanescente, porque essa buva ela necessita de um bom controle nesse momento para ela não infestar o seu trigo, porque o que você vai fazer aí depois que a cultura estar implantada? Não só a buva, como também o amendoim bravo, né? Perceba aí que é uma planta daninha, que quando você colhe a soja, você vai fazer o corte dela, mas ela rebrota. E se você não faz um bom controle, não utilizar o herbicida correto, essa rebrota ela vai ocorrer dentro da sua cultura e o seu controle fica complicado. Então, para especificar, minha sugestão seria, caso você tenha digitária e também tenha folhas largas, ou seja, buva e amargoso na sua área, a melhor forma é fazer uma aplicação sequencial, como mostra essa figura aqui. Né? Lá para o mês de março, abril, maio, fazer 2 aplicações espaçadas de 15 dias.
A primeira, para você controlar a digitária, né, você trabalha com cletodin ou aloxifop. E a segunda, você vai trabalhar com a folha larga, utilizando a mistura do glifosato mais o flumioxazin e o picloram, como comentamos. Se o seu problema é apenas folhas largas, aí, evidentemente, dá para você trabalhar com uma única aplicação e, como a gente mostra aqui, com flumioxazin mais dicamba, ou se você quiser um efeito residual mais prolongado, flumioxazin mais picloram, que é a nossa recomendação através de uma aplicação única. Então, aqui são exemplos de situações de ensaio desenvolvido no Paraguai, cedido pelo colega Diogo. Aqui é uma mistura de glifosato amoniacal mais o picloram mais flumioxazina. Você veja aqui o controle muito interessante do amendoim bravo. E aqui uma mistura, evidentemente, de flumioxazin mais glifosato para o controle de Santa Lúcia, de comelina, né? Você vê um controle excepcional do flumioxazin sobre essa planta daninha, proporcionando, inclusive, um efeito residual no solo. Então, isso aí é um sinergismo, né, existente entre os dois herbicidas. Muito bem. No Paraguai, hoje, nós temos relatados 4 casos de resistência. A Euforbia ALS, né, infelizmente ainda não temos problemas com o glifosato. A digitária, né, que é o amargoso, o glifosato. E a coniza é o problema maior, resistente à ALS, ao paraquat e também ao glifosato. E, finalmente, o picão preto, resistente ao glifosato. Então, um ponto muito importante, isso é fundamental para vocês, produtores, é você controlar a buva no momento certo. Não adianta eu querer entrar no meu sistema de produção e tentar controlar. Aqui a coisa já não dá mais, né? São poucos os herbicidas e você precisa de aplicação sequencial, onde seu custo, vai lá em cima. Então, o importante é você trabalhar no sistema com a planta daninha jovem, em fase inicial de crescimento. Aí as coisas são muito, muito mais fáceis de você evitar a mato-competição. Então, só para citar um exemplo, com uma foto aí real de campo, né? Se você trabalha no mês de junho e julho, com 3 a 6 folhas, como você vê aqui a buva está em fase inicial, a sua probabilidade de sucesso no controle é muito grande. Por outro lado, se você vai deixar lá para agosto, setembro, quando você vai plantar soja lá na frente, com a buva desse tamanho aqui, com a coniza desse tamanho, a sua dificuldade de controle e o seu custo é muito maior. Então é muito importante você conhecer a dinâmica populacional. Né? Aqui eu peguei os dados da literatura, do Adegas, né? O timing da aplicação é muito importante. Então, no pé de galinha, não adianta você vir querer controlar aqui em dezembro, tem que controlar aqui no início, assim como o caruru e o amendoim bravo, que são épocas diferentes e de momentos de germinação. Né? Então, a alta agressividade dessas plantas daninhas é um problema muito sério. Então você vê aqui a buva dentro do milho, o milho está prestes a ser colhido. Se você não controlar essa buva logo depois da colheita do milho, numa pós-colheita muito precoce, os seus problemas lá na frente vão ser muito grandes. Aliás, essa foto já mostra que a coisa começou errada no milho. Né? Nós teríamos que ter aplicado nesse milho aqui, né, nesse maíz, um herbicida que desse um residual prolongado até esse momento para que o milho fosse colhido no limpo e daí o período de pousio, o período de barbecho após a colheita do milho, você não tenha a sua buva já se desenvolvendo e, consequentemente, grande lá na frente. Ou você tem que utilizar um herbicida após colheita do milho. E a agressividade é muito grande, né? Você veja aí quantas plantas por metro quadrado nós não temos aí.
Se a gente fosse contar, provavelmente passaria de 2.000 plantas por metro quadrado. Então, é muito importante essa dessecação da buva, né? A buva, na realidade, né, a coniza, ela se torna um grande problema aqui, ó. Aqui nós estamos na semeadura da soja e aqui na dessecação. Se nós deixarmos para dessecar a buva nesse momento e a buva estiver florescendo, as coisas ficam realmente complicadas. Por isso que eu falei, na hora que você colhe o milho lá atrás e você vai ter esse período desse período de pousio, né, duas coisas você pode fazer aí. Uma é colocar uma cultura de cobertura, né, colocar digamos, um cereal de inverno aí, quer seja para produção como trigo, quer seja para a utilização como cultura de cobertura, para que no momento que você vai fazer a semeadura da soja, você possa trabalhar com herbicidas que tenham uma eficácia melhor, né? Então aqui, né, nós temos até sugerido para esse controle de folhas largas na dessecação, né, uma primeira aplicação sequencial de glifosato mais diclosulam mais fluroxipir. Por que isso, né? Diclosulam vai te proporcionar um excelente efeito residual em cima da buva e do amargoso, e o fluroxipir, por ele ser um produto hormonal, ele vai ter uma ação, uma eficácia muito interessante, sem causar qualquer problema no plantio da soja, principalmente em solos argilosos, né? Diferente, inclusive, do 2,4-D, que precisa realmente desses 5 a 7 dias. Na hora de fazer a semeadura da soja, nós podemos fazer um produto de contato. No caso aí, nós sugerimos o glufosinato sal de amônio, né? Então, existe também a possibilidade de você colocar o 2,4-D, que também é um hormonal, da mesma forma que o fluroxipir, e você acaba tendo, inclusive, um efeito sinérgico. Então veja aí um exemplo de campo, um ensaio de campo no Paraguai, onde você pode observar aqui, foi cedido, né, por esse serviço técnico, a mistura de diclosulam mais fluroxipir, né, 21 dias após a aplicação, com perfeito controle da buva e de outras plantas daninhas, e você vê em volta onde não são feitas essa dessecação, a planta se desenvolvendo e provavelmente seria muito difícil de ser, digamos, controlada, né? Então, quando nós temos a associação de buva e de gramíneas, que é muito comum, né, você ter o amargoso e ter a coniza ao mesmo tempo, então aí as coisas ficam mais complicadas. Então nós recomendamos essa sequencial, a primeira de glifosato mais 2,4-D, ou de camba, né, e também a segunda opção, que é a diclosulam mais o fluroxipir, mais o glifosato, mais o 2,4-D. Então essa seria a primeira aplicação. Então o que você está fazendo aqui? Você está colocando produtos de translocação auxínicos, que é o que é necessário na primeira aplicação quando a buva está em seu processo em pleno vigor. Depois de 5 a 7 dias que essa buva, né, sofreu a ação, mas ela vai começar a querer rebrotar, porque a eficácia não é de 100%, aí você entra com um produto de contato, no caso o glufosinato, ou então o paraquat mais o diuron. Mas o segredo aqui é você colocar também um residual. No caso aqui, o residual é o S-metolaclor, principalmente com o objetivo de segurar as gramíneas que estejam nessa área, né? Aqui é um trabalho que a gente tem feito no Brasil e a gente tem observado que a gente precisa tomar cuidado também com os graminicidas. Veja aqui duas populações resistentes, onde o aloxifop não funcionou, mas o clethodim funcionou. Outro ponto
Outro planta daninha, me desculpe, importante no processo é o picão preto, né? A gente sabe que existem duas espécies de picão preto, o bidens pilosa e o bidens subalternas. Felizmente, no Brasil ainda nós não temos, né? Mas para pular a fronteira do Paraguai para vir no Brasil, eu acredito que muito em breve nós vamos ter o bidens pilosa e subalternas. Acredito que no Paraguai está mais focado em cima dos subalternas, mas nós temos o pilosa, né? Que é caracterizado por essa parte aqui da folha, né? Que diferencia dessa parte aqui dos subalternas, né? Ele pode vir para o Brasil também. Então aqui nós temos um ensaio muito interessante, né, onde se caso tivesse bidens aqui, mas nós não temos, nós temos aqui a losna branca, a erva quente, a trapoeraba e também temos a presença de digitária. Uma boa combinação seria, primeiro, o glifosato com o produto de translocação, o 2,4-D, para pegar, evidentemente, todas essas folhas largas aqui, essa é a razão, né? E depois uma sequencial, mais próxima do plantio, de glufosinato, que desenvolveria ação de contato, mais o flumioxazin, mais o cletodin para controlar a digitária. E aí a gente vê esse excelente resultado, né, de todas as folhas largas e também das gramíneas, no caso aqui do amargoso, e aqui comparando o testígio, né, a testemunha, sem aplicação versus a área aplicada, mostrando um excelente resultado e, consequentemente, possibilitando que o plantio da soja aí seja feito absolutamente no limpo, que é o que a gente procura. Plante no limpo, para você ter a sua cultura também no limpo. E com relação ao caruru, né? Essa é uma planta daninha que está nos preocupando demais no Brasil e creio que também, né, nos países vizinhos, né, aí na Bolívia, no Paraguai, na Argentina, em todos os países aí produtores de grãos, é a questão do Amaranthus híbridos e do Amaranthus palmeri. Sabemos já da grande importância dessas duas plantas daninhas na Argentina, né, que já está totalmente disseminado o palmeres e o híbrido, mas no Brasil, né, o palmeri foi introduzido, mas ainda está numa área restrita. Mas veja que interessante esse levantamento aqui feito por várias instituições no Brasil, como já a questão da resistência do híbridos, que está vindo aqui do Rio Grande do Sul, subindo, já chegou no Paraná, em São Paulo e muito em breve vai chegar aqui no Cerrado, né? Então essa é a nossa grande preocupação. Dentro da cultura, a gente entende que pós-emergentes devem ser utilizados em uma mistura interessante, é o fomezafem mais o benezolim, que tem dado resultados muito, muito interessantes. Bem, no caso especificamente do amargoso em pré-emergência, né, voltando, esse slide ficou um pouquinho fora de lugar, mas dá para vocês entenderem. Eu trouxe aqui alguns resultados de opções de residuais no manejo da dessecação. Aqui são produtos comerciais no Brasil, mas evidentemente vocês podem traduzir para os produtos comerciais daí. O S-metolacloro e a trifluralina foram os que melhor se comportaram, o sulfentrazone mais o diuron. Porém, o sulfentrazone e o flumioxazin não tiveram um desempenho muito interessante. Com relação ao controle dentro da cultura, como eu citei o caso do fomezafem, é importante, né, que a gente tenha cuidado com a questão da seletividade, né? E um ponto fundamental que eu costumo falar para os produtores é que nós, além de fazermos o controle na dessecação, na semeadura com pré-emergente,
Dentro da cultura com o pós-emergente associado ao glifosato, nós precisamos trabalhar com uma boa dessecação na pré-colheita. As plantas daninhas que sobram na pré-colheita são, com certeza, as plantas daninhas resistentes que de alguma maneira nós não conseguimos controlar lá atrás. Planta daninha não tem germinação tardia, como tem as pragas e as doenças que tem de ocorrência tardia. A planta daninha que ocorre tardiamente é a planta daninha que nós deixamos de alguma maneira de controlar antes. E se nós deixamos de controlar, é porque elas são de difícil controle, se não resistentes. Então é muito importante essa dessecação na pré-colheita. Vocês, de outros países que não o Brasil, têm ainda a felicidade de ter o paraquat na sua caixa de ferramentas. Mas nós, infelizmente, não temos essa possibilidade mais, porque, infelizmente, o governo tirou essa possibilidade da gente. Mas ainda temos a possibilidade de usar a flumioxazina, a atrazina, o glufosinato, sal de amônio, que são excelentes produtos não só para dessecar a soja e facilitar a colheita, mas também eliminar as plantas daninhas de infestação tardia. Porque plantas daninhas de infestação tardia é, com certeza, o foco de sementes que vai produzir a população de plantas resistentes na sua próxima cultura que você implanta. E a maioria das plantas daninhas resistentes tem como característica biológica uma pronta germinação. Então a semente que vem aí da soja e cai no solo, por você não ter feito a dessecação, é ela que vai se constituir na população de plantas daninhas no próximo ciclo. Por isso que é muito importante você ter tolerância zero para planta daninha resistente nessa fase da implantação da sua cultura. Outro ponto fundamental para a gente finalizar as nossas observações é cultura de cobertura. Cultura de cobertura, ela é muito importante na diversificação do sistema. Buva, amargoso, pé de galinha, picão preto, todas essas plantas daninhas resistentes, elas são sensíveis à presença de palhada na superfície, à presença de cobertura na superfície. Portanto, é fundamental no sistema de produção, de alguma forma, dentro da particularidade de cada um. Evidentemente, as pessoas que estão assistindo são de diferentes regiões, eu não tenho como fazer uma recomendação específica de que cobertura fazer. Mas veja, por exemplo, essa situação no Mato Grosso, no Brasil, com o uso de braquiária. Fantástico! Aí não nasce buva, não nasce amargoso, não nasce nada. Além dos processos agronômicos que isso traz de vantagem. Então, diversificar o sistema não é apenas herbicida, mas também o sistema de produção para que você seja proativo. Então veja, por exemplo, uma planta daninha, Spermacosse no Brasil, como que a palhada pode ajudar no manejo. Veja aqui, ó, essa parcela, você vê aqui, por alguma razão a palha foi tirada. Lá no plantio, olha aí, já a Spermacosse, ou a borréria nascendo. Aqui é onde a palhada está presente, zero de plantas daninhas. Então, esse é um aspecto muito importante. Palhada, aqui é uma outra, é capim-sudão, que é uma outra espécie usada no cerrado brasileiro. É fundamental. A soja sai no limpo. Claro que você vai precisar da ajuda de alguns herbicidas residuais para isso. Aqui é um outro sistema que usamos no Brasil, mas alguns de vocês podem ter, que é a integração do plantio da braquiária no meio do milho, o que proporciona um controle diferente. Então, meus amigos, para finalizar, a mensagem para você, produtor, é muito simples. Cultura no limpo com diversidade de herbicidas. O que eu quero dizer diversidade de herbicidas?
Utilize diferentes mecanismos de ação no sistema de produção. Pratique rotação de cultura. Rotação de cultura é diversidade. Use doses recomendadas do herbicida e faça controle pós-colheita. Senão, a sua cultura vai ser igual a essa cultura aí, que eu tirei essa foto nos Estados Unidos, numa oportunidade que eu estive lá, de um produtor que não seguiu essa recomendação e teve a sua soja totalmente infestada pelo caruru. Práticas agrícolas que contribuem para a sustentabilidade e produção no campo são fundamentais. Boas práticas agrícolas. Conheça a sua cultura, conheça a planta daninha, saiba que planta daninha ocorre, planeje controlá-la no momento certo, com o herbicida certo e na dose certa. Cuidado ao plantar significa o sucesso da colheita. Essa é uma frase que eu uso sempre como estímulo às pessoas que eu dou consultoria, né? Se você implanta bem a cultura, e não só no sentido de planta daninha, né? Implantar bem que significa boa semente, espaçamento correto, hora certa de plantar, né? Correção do solo adequada. Então, o cuidado ao plantar, você ter a sua cultura no limpo, com certeza determina o sucesso da sua colheita. Agradeço imensamente essa oportunidade ímpar, né, que a Rainbow me proporcionou em estar aqui com vocês, né, compartilhar um pouquinho daquilo que nós conhecemos, da nossa experiência de herbicida. Espero tê-lo ajudado, espero ter você feito refletir um pouquinho e você ter o manejo de plantas daninhas sob controle na sua propriedade, maximizando o potencial produtivo da sua soja, do seu milho e do seu trigo. Muito obrigado. Graças a todos. Para mim é um prazer enorme poder compartilhar contigo todos estes momentos e estas informações. E será um grande prazer também que possamos responder suas perguntas. É muito interessante tirar suas dúvidas. Não se avergonhe disso e, por favor, será um grande prazer respondê-las assim que nós iniciarmos a sessão de perguntas e respostas em um momento. Graças.